quem são as pessoas que são de Deus. Pegando um gancho aí ainda na novela, né? Aí eu comentei com o pessoal na missão, inclusive agora após ouvir tantas coisas no aniversário da igreja, é bom para a gente avaliar o nosso entrosamento com a obra de Deus, quem nós somos, mas também alertar outros, porque tem muita gente sendo enganada e muitos sem dizer nada, até consentindo. Eu tenho muita dificuldade de chamar algumas pessoas de irmão, e quando as pessoas até me chamam de pastor, sem eu dizer que sou pastor, eu fico pensando no risco que eu estou correndo, se vão me comparar a alguns pastores, vamos dizer assim, mais na mídia, ou se eles estão me comparando aos pastores ao qual eu até admiro. E aí, agora a gente está vendo A Última Praga, né, essa novela, e a minha devocional está caminhando também da mesma forma, e eu queria compartilhar algumas coisas que eu entendi que é característica do povo de Deus e que agora lá a novela vai começar a figurar. Depois que o povo sai do Egito, aí Êxodo 34, 39, 40, a gente vai ver que Deus começa a colocar para eles algumas coisas muito semelhantes às nações. Até então, desde lá do Egito, o povo de Israel continua sendo o povo escolhido de Deus. Mas algumas características que Deus instituiu a esse povo precisam estar muito evidentes na nossa vida. Por exemplo, eu escrevi que quem é de Deus, ou o povo de Deus, ele tem autonomia. Autonomia, no caso agora que eles vão sair do deserto, né? Depois que saíram do deserto, porque eles não são mais escravos. Mas se a gente fosse pensar na nossa vida, eu não dependo de nada. Autonomia é quando a pessoa tem a plena convicção de que se Deus não o sustentar, não adianta essa pessoa correr atrás de nada. Como a Bíblia diz, se Deus não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, o povo de Deus, ele é autônomo diante da terra, diante dos outros homens, e dependente só de Deus. Tem muita gente que se diz povo de Deus, mas é dependente principalmente de algumas substâncias. A irmã Inês corrigiu a minha monografia e ela viu que eu tenho falado bastante sobre dependência. E aí, outro dia eu escrevi inclusive sobre a dependência religiosa, que é aquela questão assim, que a pessoa, eu não vou citar nenhuma religião específica, mas que a pessoa vai até um determinado local religiosamente para ali fazer um culto. Então ela também é dependente disso. É dependente do som, do barulho, da forma como que ali é regido esse ritual, né? Seja os mais silenciosos ou os mais barulhentos. Então assim, podemos e devemos vencer o pecado, pois quem vive pecando é escravo do pecado, e um escravo não tem autonomia. Vícios, paixões e o tradicionalismo são características pecaminosas da maioria das pessoas na atualidade. Então que a gente consiga avaliar isso até na nossa vida mesmo, sabe? Eu sou dependente de café. Hoje eu até pensei nisso, né? Hoje eu não tomei café o dia todo, mas tem gente que toma café o dia todo. Eu tomo café o dia todo, mas hoje eu não tomei o dia todo. Tem gente que é viciado em remédio, mesmo sem o médico passar, ela toma um remédio. Só que o pior pecado, o pior vício do ser humano é o pecado. Quando a pessoa não consegue pecar mesmo sabendo que aquilo é pecado. E o povo de Deus, ele precisa ter autonomia e até autoridade para dizer que é santo. Eu sou santo. Hoje eu consegui vencer mais uma batalha contra a minha própria carne. Uma outra característica
do povo de Deus é que ele é regido por leis e por juízes, né? Moisés vai daqui a pouco pegar lá no monte as leis, os 10 mandamentos, que serviram como auxílio para muitos países confeccionarem a sua constituição ou as suas leis internas. Os 10 mandamentos pode parecer algo da religião judaico-cristã, mas ele acabou servindo como base para muitos governos instituírem as suas leis. E aí o povo de Deus precisa ter também Deus como juiz, sabe? Eu tenho pensado muito sobre entrar ou não na justiça, como a gente fala, né? Entrar com processo na justiça. Uma vez eu entrei contra a Oi, e aí eu fiquei pensando, não, mas a Oi vacilou mesmo, tal, tem que pagar. E aí a gente precisa pensar 2 vezes, porque muitos passos que a gente dá em direção à justiça terrena anulam a justiça divina. Então, muitas vezes quando os 10 mandamentos fala para que a gente tenha Deus e ame o nosso próximo, como que a gente vai conseguir amar a Deus e não amar o nosso próximo? E não perdoar o nosso próximo? Então, o povo de Deus, ele não pode se deixar envolver com as leis e até os direitos terrenos. E aí eu escrevi assim: as leis universais instituídas por Deus não possuem contraindicação em nenhum regime governamental. Eu acho que pode abrir um parênteses para o socialismo, né? Que não cabe muito bem, mas ela não é contra o socialismo. O socialismo que é contra as leis de Deus e algo assim. Muito pelo contrário, elas servem, né, de auxílio. E outro dia eu vi um vídeo onde um muçulmano estava dizendo assim: não, a pessoa que segue a Cristo, que é de Jesus, que segue a Jesus, que imita a Cristo, ele é um verdadeiro muçulmano. E aí eu até compartilhei o vídeo, mas teve crente que aí veio, meteu o pau, dizendo: mas você agora... Só que aí eu fico pensando, assim, se o cara, com todos os equívocos dele, me considera algo relevante para ele, por que eu não posso tentar, de alguma forma, entender o porquê que ele disse isso, por exemplo? O pastor disse, ele escutou só até para ajudar, mas aquele vídeo ele faz aquilo exatamente para confundir os cristãos. Isso, usando o texto fora do pretexto. Ele faz para confundir. Sim. E aí, mas o que eu queria frisar, né, nessa fala de que ele me reconhece como alguém relevante, é porque as leis de Deus não vão contra o islamismo. Vão contra algumas práticas dele, quer dizer, da mesma forma que um muçulmano, ele disse que um cristão pode ser um muçulmano, qualquer muçulmano consegue ser cristão, é claro que abandonando as práticas do islamismo, né? Deus não vai pedir para ninguém fazer o que Allah pede, mas se eles hoje são submissos a não sei quantas leis, e aí vem para o nosso cristianismo com apenas 10, a graça e alguns outros mandamentos refeitos, acreditando em um único e verdadeiro Deus, é muito mais fácil do que o inverso. É claro, né, que a fala dele, para confundir, ela vem muito, né, para angariar mais adeptos à sua seita. Mas qualquer outra religião que tem ali uma prática pode se achegar e pode servir, porque as leis de Deus, elas não são, não ofendem a ninguém, elas não maltratam a ninguém, elas não tem nenhuma lei que fere os direitos humanos, por exemplo, tanto na questão de preconceito, de apoio à vida e etc, etc. E por último,
o povo de Deus, ele precisa ter um local de adoração e de serviço. Hoje, talvez esse ponto seja o mais relevante. Tem muitas pessoas acreditando que para ser crente, basta ela ir hoje numa igreja, amanhã em outra igreja, ficar indo de igreja em igreja, e aí ela presta o culto dela. Muitos até acabam dando algum tipo de oferta, mas ela não tem um lugar fixo onde ela serve. Aí o Gênesis 40 vai mostrar que as pessoas precisam ter um local de adoração, um local fixo de adoração e de serviço. Quem vive de igreja em igreja, ela acaba não fazendo nada em lugar nenhum e não sendo usada por Deus também em nenhum desses lugares. Quem não tem um local fixo de adoração, de serviço, de aprendizado da palavra de Deus, não pode se achar um filho de Deus ou um cristão, porque em todas as formas Deus pede que nós possamos servi-lo e com algumas coisas bem específicas, cada qual com o seu dom e com o seu talento. Cabe também a gente entender que eu peguei, para eu ir lá no Canadá, eu precisei pedir um visto para entrar naquele país. E aí, lá dentro daquele país, eu preciso me submeter às leis desse país. E assim foi feito, e qualquer outra coisa que eu fizesse que não estivesse de acordo com aquelas leis, eu seria devolvido ao meu país de origem. Então, as pessoas que não conseguem compreender que elas precisam ter um local de origem, um local fixo, onde elas desenvolvem, são submissas, aceitam a orientação dali do seu líder, né? Vamos dizer assim, do seu juiz ou do seu pastor, elas precisam acordar e entender o que é ser realmente povo de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta?